querendo saber quando eu posso dar o próximo passo dentro do terreiro, dentro da minha casa. Hein, Paty? Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática, dirigentes do TJR. E aí, hein? Como é que a gente sabe que eu estou desenvolvendo, que eu estou já, né, numa capacidade de seguir para outras funções dentro da minha casa, outras responsabilidades? Posso começar fazendo uma pergunta tipo fogo no parquinho? Acho que antes a gente devia chamar o pessoal para... Peraí, é verdade. Antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro. A gente tem uma área de membros aí onde vocês têm acesso. Mais de 40 aulas. Exatamente. Além de alguns conteúdos exclusivos, como as nossas palestras, que são fechadas. E também acesso vitalício. A pessoa pode relembrar, pode retomar, pode revisar, né, Paty? É isso aí. Então venha para cá. Mas se você não quiser e não puder ser membro, tá tudo certo. Ficando até o final. Fique com a gente até o final. Já tá ajudando. Exatamente. E, inclusive, a gente dá abertura aqui para dicas de temas. Bom, vamos lá. Sem mais delongas. Faz a pergunta que você ia fazer aí. Antes da gente falar dos cargos e das evoluções dentro do terreiro de Umbanda, por que precisamos de um cargo dentro do terreiro de Umbanda? Olha, a gente tem tanto podcast que eu não vou afirmar. Mas eu acredito que a gente já falou sobre isso, assim, sobre a questão dos cargos na Umbanda. Acho que a gente já chegou a falar sobre isso aqui no Aberto. Porque tem conteúdo que é exclusivo só para membros. Mas, se eu estiver errada, me corrijam aí depois. O que acontece? A gente precisa de cargo. A Umbanda é uma religião de muita hierarquia, né, Paty? Exato. E a gente precisa dos cargos por uma única função, né? E essa pergunta é essencial. Por quê? Porque tem muita gente que quer saber, eu estou há muito tempo no terreiro, não passei do ABIAN, ou médio em desenvolvimento, aí cada casa dá o seu nome para quem está iniciando, né? Não fiz nada, não faço nada, gostaria de fazer mais, gostaria de ajudar mais. Quando é que, né, isso acontece? Quando é que você está pronto para isso? Quando é que é o momento? E essa questão da Umbanda, a gente sempre tem muito cuidado, por quê? Porque a Umbanda é uma religião que necessita de uma organização. Diferente do Candomblé, que só quando tem os toques, que tem ali a movimentação de todas as funções, né, das Equedes, das Iabacés e assim vai. Na Umbanda, o trabalho é semanal, ou em algumas casas quinzenais, algumas mais raras ainda, mensais, mas isso não é comum, né? Geralmente o trabalho da Umbanda é toda semana. Então, quem está ali ativo numa função, toda semana tem ali suas responsabilidades. Então, existem os cargos justamente para distribuir, né, as funções, os serviços, as obrigações, vamos usar esse termo, que existe numa gira, num trabalho, etc. e tal, que geralmente é feito pela casa justamente para ajudar na administração, né? No bom atendimento, na boa prestação dos serviços para quem está precisando da ajuda. Ficou um termo meio corporativo, né? Prestação de serviços, mas não deixa de ser, né? Quando a gente está ali preparado para serviço social. Exatamente. E não é porque é gratuito que vai ser de qualquer jeito, sem um carinho, sem uma atenção e sem o mínimo necessário para acontecer, né? Para todos estarem bem. Então, dentro da Umbanda, esses cargos eles existem para uma organização mesmo, para que a administração aconteça com mais leveza, sem peso para ninguém, principalmente porque são todos voluntários, gente que vai ali com o seu esforço, que gasta dinheiro do seu bolso para sua condução, para sua gasolina, dependendo da função, o médio atendente ele ainda tem o custo das coisas que a entidade dele vai usar enquanto está trabalhando. Então são muitas doações, né, desde o tempo até, né, o financeiro mesmo, para ajudar o próximo. Então, essa organização ela se faz necessária, né, para que o terreiro possa acontecer de uma maneira leve, funcional e para que todo mundo possa ajudar dentro das suas possibilidades, que a gente vai falar sobre isso aí no decorrer desse podcast. Faz muito sentido, né? Você organiza, você direciona, até porque se todo mundo tivesse os mesmos cargos, como seria, né? E não é só isso, e depois né? outra, né? Eu acredito muito também numa questão
de habilidades. E É isso que eu ia falar aí também. Você começou, eu pensei nisso. tem essa questão de habilidades. O dom, né? Você vai colocar alguém lá na cozinha, alguém lá para fazer uma função de uma iabacé, por exemplo, e às vezes a pessoa nem gosta de fogão, nem tem domínio, né? Não sabe fritar um ovo, né? Não sabe fazer um miojo e vai fazer comida Eu para... acredito que a gente brinca com os médiuns, né? A gente fala muito com os médiuns isso. A Umbanda, ela te ensina muita coisa. Ela te ensina uma nova postura. Aí vai ter os amiguinhos de plantão que vão dizer assim, tem um monte de gente aí que não aprende com nada. Bom, se a pessoa não está aprendendo... Não é porque não está tendo a oportunidade de aprender, né? É porque ou ela não quer aprender, ou ela tem um problema cognitivo... Mas isso não significa que a Umbanda não ensina. Ou um problema moral. Ou um problema moral, né? Aí um desvio. Eu digo isso pelo seguinte, porque a Umbanda, exemplo, eu posso não gostar de cozinhar, mas de repente eu estou ajudando alguém na cozinha. Eu posso não ser a pessoa. Eu sei que o assunto é sério, mas é que você falou a Umbanda, eu lembrei do hino da Umbanda. É paz e amor. Só que não, muitas vezes, viu? Aí deveria, a gente enfeitar né? o pavão. Porque é mentira, né? Infelizmente a Umbanda é uma religião muito linda, mas infelizmente ou felizmente ela é feita de pessoas imperfeitas. Exatamente. Então daí fica aí com essa cabeça que você tá pensando. Mas assim, vamos lá. Eu posso não gostar de cozinhar, mas eu posso ajudar descascando uma batata, eu posso ajudar descascando uma cebola, para eu ajudar a pessoa que gosta de cozinhar. Se não for aquela pessoa também inábil, que toda hora se corta, toda hora se machuca. É pra mim isso, não? Não, é só pra avisar que tem gente que nem pra isso consegue ajudar. Eu me machuco. Não, agora não mais, mas no início era tenso. E aí a pessoa que está ali ajudando a descascar uma cebola, uma batata, coisa simples, ela pode começar a gostar. Ela pode desenvolver uma habilidade de começar a gostar e ajudar e ficar. Ou não. Ela pode só ajudar naquela função e tá tudo bem. Mas, de qualquer maneira, você aprende. A Umbanda, ela te ensina. Esses cargos, essas mudanças de cadeiras, como a gente chama lá no terreiro, elas te ensinam. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa dentro do terreiro. Eu até brinco aqui, né? Com muita humildade. Eu sou daquela médium que todo terreiro queria ter. Que eu realmente sempre fui muito envolvida no processo. Patrícia, toda vez que você fazia as coisas, você gostava de tudo? Não. Tinha coisa que... É igual lavar louça em terreiro. Você já lavou louça em terreiro? Parece que não acaba as panelas. A impressão que dá é que as mães de santo vão tirando todas as panelas, vai igual chegando... Igual mãe, né? O filho tá lavando a louça, vai esvaziando as panelas para ter mais coisa para lavar. Exatamente. E aí, eu não gostava. E um belo dia... Eu tava fazendo aquilo com uma cara meio amarrada. Eu falei, mas tanta coisa legal pra fazer no terreiro. Eu ia enfiar justamente num negócio desse, mas pelo amor de Deus, eu fiquei lá, tal. E aí o pai Joaquim, meu preto velho, ele encostou me trazendo a seguinte sabedoria, filha. Não é o lavar a louça, mas é a prestação do seu serviço social, ou seja, a sua doação. O ato de servir, né? O ato de servidão, né? Doar, Pai exatamente. José falou aqui, ato de servidão. Palavra bem antiga, né? Isso é bom. Servidão. Tô falando uma coisa que o Preto Velho me falou há tempos atrás. Ela já tá agora, nesse momento, tendo uma contribuição aqui. Contribuição aí das entidades. Mas é isso. É um ato de servidão. E mesmo, a gente sempre fala muito isso, né? Quem tá... Não é sobre a gente gostar ou não gostar. Mas, cara, tudo bem, vamos lá. Até porque, eu costumo dizer isso no mundo, na minha área de trabalho. Você vai fazer aquilo que você ama, beleza, mas dentro do que você ama, também tem alguma coisa que você não gosta de fazer. Você não gosta tanto de fazer. Cara, e aí, você vai deixar de fazer? Você pode até deixar de fazer, mas isso pode te trazer uma consequência negativa, né? Na Umbanda não é que vai te trazer uma consequência negativa. Vai e não vai. Por exemplo, na visão dos médios, você não é aquele que faz. Então as pessoas vão cobrar. Mas aquele não faz, aquele não lava, aquele não passa, aquele não cozinha.
Mas a consciência é muito individual, né? Mas a consciência é muito E individual. essa coisa de ajudar, desde quem a gente sempre repete muito isso, né? Desde quem abrir a porta até quem lava o banheiro está contribuindo para os trabalhos. Porque para a pessoa que está indo lá receber ajuda, ela precisa de um banheiro limpo, ela precisa de conseguir ficar ali, porque né, não tem um cheiro desagradável que ela não Precisa consiga se secar manter a ali mão, para ser alguém ajudada. colocou o papel ali. Exato. Precisa usar papel higiênico, alguém colocou ele lá. Banheiro limpinho. Alguém abriu a porta para a pessoa chegar. Alguém lavou. Todos os trabalhos abriu são a porta, necessários. Exatamente. E assim, dentro de uma casa, a hierarquia, né, ela só serve para isso, porque essa é a parte mais delicada, né? Que a gente que conhece muitos dirigentes passamos por essas questões de perceber que é um problema da maioria de conseguir não fazer as pessoas levarem para o lado errado. O que é o lado errado? O da vaidade, o do ego. Ah, eu fui promovido, eu era um abianzinho, né, um médio iniciante, agora eu sou um médio atendente, ou eu sou agora um cambono, então agora eu sou superior aos meus irmãozinhos que ainda estão ali como abianzinho. Não é isso, né? A hierarquia, né, e a distribuição de, entre aspas, cargos, entre aspas, porque né, não deixa de ser, mas não com o mesmo teor de uma empresa, é justamente para que a pessoa possa contribuir para o trabalho que está sendo feito ali, em outro setor, em outro, né? E aí distribui-se os vários serviços, porque como eu disse, como é uma coisa que acontece toda semana, exige, né, um trabalho maior, né, e mais constante, se divide ali as funções para que tudo seja perfeito e aconteça como precisa acontecer, né, Paty? Olha, o que a gente sempre fala isso é a parte mais difícil que tem, é da gente se olhar e fazer uma autoavaliação, que é uma habilidade altamente importante, e você realmente se conhecer. Por quê? A gente precisa ter muito cuidado com essas questões dos cargos, porque às vezes você tem... Não importa o grau. Dos dois lados, né, Paty? Tomar cuidado dos dois lados, né? Quem recebeu, para não se sentir envaidecido, se sentir superior porque tá ali acima de alguém, acima entre aspas, só com uma função, com um cargo, com uma responsabilidade. Que eu costumo dizer, quanto maior a responsabilidade, né? Você tá ali fazendo alguma função, maior a sua responsabilidade, não nada, nenhum status, nem nada do tipo. Mas quem também está do lado de cá, para entender que se o irmãozinho está indo lá fazer uma função, a gente vai falar sobre isso, não tem nada a ver com ele ser melhor que ele, melhor que você, melhor que os outros, ou estar acima de alguém. Não, ele só foi destinado para uma função. E nós vamos explicar um pouquinho sobre essa questão aí do porquê. Tem as duas pontas, né? Tem aquele que... e aí é amplo a análise aí. Porque tem aquela pessoa que ela recebe o cargo e que ela se sente, né? Então ela entende que... Tem o ditado que fala, né? Dá o poder que aí você vai conhecer a pessoa, né? Dá o poder que você vai conhecer a pessoa. Ela sente que ela é a pica das galáxias, porque ela está com aquele cargo. Então ela se sente muito e aí ela não consegue trabalhar isso. Às vezes ninguém dá um feedback, nenhum dirigente. E o triste, né, Paty, que às vezes a pessoa é humilde quando vai para uma função, então, né, perde. É aquela história, né? O perde vendedor essa que humildade. ganha o cargo de gerência. Como gerente, você era um excelente vendedor. E isso acontece também, né, no mundo corporativo. Então, o que acontece? E aí, quando você tem uma responsabilidade a mais... tem as duas questões. É você que recebeu o cargo se sentir altamente envaidecido e começar a mandar nas pessoas, a falar num tom mais agressivo, numa comunicação violenta, no sentido de um termo mais, né, de mandão. Muitas vezes nem o dirigente faz isso. Tendo a postura, né, que ele nem recebe o cargo, beleza, tá ok. E ele age dentro da humildade dele, segue o jogo, mas os irmãos não entendem isso muito bem. Também. E aí começa os boicotes. A deduzir, né? Aí você fala, peraí, gente, mas a gente não tá falando de umbanda, a gente não tá falando de religião. É que a gente precisa pensar que não adianta a gente romantizar.
A Umbanda ela é linda, enquanto as entidades estão fazendo trabalho, enquanto está tudo aquilo acontecendo, mas existem outros processos rolando por trás de tudo isso. Exatamente. E é por isso que esse podcast, inclusive, ele existe. Porque aqui a gente fala muito de comportamento dentro da Umbanda, né? O comportamento dentro da ritualística, o respeito, ou de como a gente se comporta, que é o exemplo. Por que muitas pessoas falam de religião? Por que muita gente que hoje não é umbandista, mas é, tipo, por exemplo, universalista, que já passou por várias religiões, não quer mais religião? Por que a gente tem hoje um grupo seleto de pessoas que defende a não religião? Justamente por conta de maus comportamentos. Parte das pessoas que não querem mais a religião, não é pela religião em si, o que é triste, né? Porque quando alguém até cultua seus pretos velhos, seus Exus, não deixa, dentro, né, de um espaço, né, com um grupo de pessoas. Na verdade, muita gente, é triste isso. E não só triste, viu, Paty? Eu já vou um pouquinho além. Porque, assim, eu me preocupo e com a minha, né, e com a das pessoas que de alguma forma eu respondo por elas, né, ou ajudo elas, no caso dos meus pacientes, no caso dos nossos médiuns. A gente sempre tenta orientar. É claro que a gente não é responsável por nada, a gente dá a direção, a pessoa segue se quiser. Mas a questão da evolução espiritual de cada um, né, que é para isso que a gente está aqui. Nós não estamos aqui numa excursão muito divertida para conhecer vários lugares do planeta Terra, não que a gente não possa conhecer, mas essa não é a nossa função principal. A gente tem uma média, a minha atual cambona, ela fala isso, eu não tenho um glamour para isso, né? Ela chama de dinheiro. E aí, assim, a gente não está aqui para se divertir e viver a vida doidada. A gente está aqui para evoluir como espírito. E quando você, por exemplo, sai de uma casa, sai de um terreiro por causa das pessoas, ou você é a pessoa que faz alguém sair da casa por causa de você, porque você, né, não respeitou, não tratou direito. Aumentando os karminhas. Você aumenta muito o seu karma. Você traz um monte de encargo energético para você, porque você de alguma forma afetou a vida de alguém. Alguém saiu do seu caminho por causa de você. Isso é muito sério, né? Assim como quando a gente também não quer enfrentar, né? Ou deixa de seguir o nosso caminho porque tem coisas que me desagrada. É muito fácil. Isso é um problema que, por exemplo, os jovens encontram, né? Eles não têm esse preparo psicológico para lidar com as dificuldades. Por isso tem tanto suicídio de jovem. É que não tem dados, mas existem muitos. Casos próximos a gente fica sabendo, e porque eles não sabem lidar com coisas básicas, como uma rejeição, como um hater, como uma coisa que normalmente ele deveria saber lidar. Porque a vida não vai ser só de coisas boas. E isso a gente pode ampliar para os adultos, que tá num terreiro aí por causa de um fofoqueiro, por causa de uma pessoa mal amada, por causa de uma pessoa mais amarga, porque as pessoas, elas dão o que elas são, elas dão o que elas têm. E às vezes a pessoa tem um olhar ruim para tudo. Não que a gente vai desprezar tudo, mas a gente tem que analisar se aquele olhar está vindo de uma análise externa e como é que diz? Externa e neutra, ou se está ali manchada por um pouquinho da opinião pessoal, por um pouquinho de um rancor, porque, né? Então, assim, muita gente sai dos... Ou até mesmo uma inveja. Também, infelizmente, você já passou por isso, né? A Paty, quando na casa que a gente frequentava, quando ela ganhou lá, né? Tem todo um ritual e tem todo um processo do passo a passo para conseguir ali passar para o próximo passo, que a gente vai falar sobre isso, né? Você crescer dentro do espaço com uma função, com alguma obrigação. Quando ela recebeu a ordem dela, todos que estavam ali, o que é triste, né? Eu sempre, gente, às vezes eu acho que eu sou de outro planeta. Porque eu vejo tanta gente fazer o contrário que parece que eu que estou errada. Mas eu sei que eu não tô. Eu sei que eu não tô. Porque não faz sentido quando você entende como a Umbanda funciona. Não que eu seja perfeita, mas eu entendo como a Umbanda funciona. A Umbanda é amor, a Umbanda é união. Então, assim, faz sentido eu comemorar,
né? Na época eu era amiga da Paty, eu fiquei muito feliz por ela. Que legal que a minha irmãzinha tá. Na época a gente ainda, né, era só amiga nesse momento, naquela época. Que legal que ela vai, né? Ela subiu um passinho para cima, né? Tá ganhando uma nova responsabilidade, um novo cargo, uma nova função. Está sendo reconhecida ali na sua dedicação, no seu processo individual, que a gente vai falar sobre isso, né? O que eu preciso para chegar nesse próximo passo. E eu fiquei feliz por ela, assim como eu fiquei por várias pessoas. Eu ficava, quando alguém ganhava uma ordem, né, uma autorização, o que seria a ordem dentro do espaço lá? É uma autorização para ir para um outro setor, para ajudar numa outra função, para ser uma responsabilidade, né, dentro de um cargo, para estar dentro da corrente, ou para estar camboneando, ou para estar atendendo. E eu sempre fiquei muito ou até feliz. Mesmo dirigindo um projeto, né, caça muito grande assim, ela acaba tendo alguns projetos sociais, enfim. Sim, e eu sempre comemorei como se fosse a minha vitória. Como se eu estivesse ganhando. E eu acho que é isso que as nossas entidades esperam da gente, né? Essa coisa da união mesmo. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê é a crítica, é gente, não sei não. E a Paty passou por isso. Um monte de gente nem cumprimentou ela para dar os parabéns, nem para fingir, porque antigamente as pessoas, antes da pandemia, eu não sei se você vai ter a mesma impressão, mas antes da pandemia... um pouquinho mais de educação, né? Então, até a educação as pessoas perderam depois da pandemia, porque antes as pessoas ainda tentavam fazer aquela média. Não era sincero, mas ela ainda, parabéns, né? Era aquela coisa que você sabe que não é natural, mas ela se esforçava porque é o que a sociedade esperava. Hoje, depois da pandemia, nem essa preocupação de tentar fazer de você algo ser eles falso, tentam. Né? Porque também ninguém quer que você trate as outras pessoas entre os dentes. Mas eu acho que a educação, eu acho que o respeito, mas aí é que tá. Quando você tem dificuldade de olhar para dentro, o que é isso? Eu vou explicar melhor, né? Quando as coisas acontecem aqui fora, ela vai te estimular as emoções internas, né? Você está ali vivendo algumas coisas. Então, depende de como acontece, tipo, alguém que ganha um carro, alguém que ganha uma casa, a gente viveu isso, né, já há muitos anos atrás. Quando você dá notícia para alguém, a pessoa fica desnorteada, você fala, o quê? Como assim? Como é que isso acontece com você e não acontece comigo? Nesse momento, a pessoa não percebe o que está acontecendo dentro dela, né? E aí vem essa coisa por que com ela acontece isso não comigo? Por que ela e não eu? E aí sim, evidente, uma questão de inveja, uma questão de indignação, e aí eu começo a achar que as outras pessoas não são merecedoras, mas eu sou. Então ela entra uma coisa... Fora que os irmãozinhos já aproveitam agora, naquele momento, poxa, deixa eu aproveitar aquele sentimento de pessoas que não estão satisfeitas, que não concordam com isso, porque é aqui que eu vou trabalhar. E é os grupos que se formam. Agora, essa parte dos cargos, que a gente precisa ter muito cuidado, acho que com isso. De novo, de você olhar para dentro. Primeiro, se você tem uma responsabilidade, um médio atendente, por exemplo, ou um próprio cambono, isso não faz a gente a melhor pessoa do mundo. Ao contrário, isso aumenta a nossa responsabilidade porque você passa a ser exemplo para quem está do lado de fora. Isso tanto o próprio assistente, que está olhando toda a dinâmica de uma gira, né? Exatamente. E os assistentes assíduos são muito mais ligados que muitos médios dentro de uma casa. Você que é assistente sabe disso. Eu já fui assistente, sei disso. Então, a Beth não teve tempo de ser assistente. Não, eu tive. Não, eu você fui. entrou pequena no terreno. Não, mas eu fui assistente, fui. Mas mais você de um ano. crítica. Não deu tempo de você ser tão crítica. Então, eu falo que eu sou fora da curva, né? Eu, na verdade, só queria cantar, dançar e sentir a energia das entidades. Nunca fiquei olhando o que acontecia ali. A gente tem assistentes que são assim, que são assíduos, né? Que são envolventes, né? Ali Envolvidos. Envolventes, não. Envolventes, não. São envolvidos, exato. São envolvidos na ritualística, muitas vezes mais que muitos médicos em qualquer casa. Isso é verdade. Né? Então, o que acontece? Então, o cargo, ele serve basicamente para organizar as coisas. E eu vou te dizer mais. Para pensar numa coisa interessante. O que as entidades nos pedem tanto? Estudem,
busque o conhecimento. Eu tenho certeza que isso não é só na nossa casa. Eu tenho certeza que entidades de outros terreiros também devem falar, busque o conhecimento. Eu também tenho certeza que tem muito dirigente que estimula o conhecimento dos médiuns, né? Porque não existe só terreiros ruins. Não existe só terreiros. Tem muitos terreiros que fazem incríveis trabalhos, mas não vem aqui ficar falando dos trabalhos bons que fazem. Então, quando você tem uma responsabilidade, aumenta a responsabilidade perante as outras pessoas, porque você é o exemplo daquilo que está acontecendo. E vamos ampliar também, né? Porque assim, tudo que as entidades falam, eu sempre recebi como coringa, né? Então, quando a gente fala do estudar, né? Estudar, né? Que acho que é a expressão que você usou agora, buscar o conhecimento, isso, eu estava tentando lembrar da outra palavra. Estudar, buscar o conhecimento não é só lá fora, é aqui dentro. Então. É buscar conhecer quem sou eu. Entendeu? Buscar conhecer quais são as minhas dores que eu preciso trabalhar para não machucar ninguém. Quais são as minhas formas de ver o mundo que pode me atrapalhar de evoluir. O que eu tenho de bom, porque ninguém é só ruim nem só bom, nós temos tudo, né? Todos nós temos nosso lado bom, nosso lado ruim, nosso lado sombra, nosso lado luz. Todo mundo, não existe nenhuma exceção. Se está na Terra, tem os dois lados. Então, o meu lado luz, né? Que legal, o que eu tenho de bom para oferecer, para dar, e vamos potencializar isso. E o que eu tenho de, né, a melhorar, não vou nem dizer de ruim, porque ruim é uma palavra pesada, mas aquilo que eu tenho a melhorar, eu preciso trabalhar em mim. Por quê? Porque se eu não trabalhar em mim, eu vou afetar a vida do outro, eu vou arrumar mais karma para mim, eu vou deixar de evoluir, eu vou prejudicar a minha encarnação e ainda vou trazer ainda umas carguinhas a mais aí para a próxima. Então, assim, dentro da Umbanda a gente aprende, as entidades estão sempre nos ensinando a olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que a gente sente, olhar para como a gente olha o mundo, porque isso faz toda a diferença, tanto no como a gente vai reagir, o nosso corpo, a nossa mente, né, num contexto geral, né, isso serve para as crises de ansiedade, serve para depressão, serve para tudo. Como também no sentido do como eu vou externar isso, porque dependendo de como eu recebo é como eu vou, né, colocar isso para quem convive comigo, para quem está perto de mim e no dia a dia no que eu vou entregar. Então, isso vai muito além, essa fala das entidades, né? Agora para a gente, né, chegar... Porque se a gente busca o conhecimento aqui fora, e se você também não souber a fonte que você busca, isso é duvidoso, mais né? Te confunde e mais te atrapalha do que ajuda. Por isso que a gente sempre fala. Tá bom, buscou uma fonte? Busquei. Entendeu? Entendeu. Tá. Veja. Mais 4 agora. Vamos tirar a prova dos 9. Aí você vai pegar os 5 conhecimentos lá e vamos tirar a média. Por quê? Porque a ideia não é ficar assim, né? E outra coisa, né? Tem tanta coisa que realmente é difícil até você saber o que veio primeiro, qual é a fonte verdadeira, qual é a fonte segura, então é complicado. É igual a BBC, ela fez fugindo um pouco, na verdade, porque não tem nada a ver com o tema. Mas é só para pegar um tópico rápido aqui. Se eu achar não tá difícil. Eu deixo aqui na descrição do link uma matéria da BBC que ela traz sobre isso, né? Ela fala sobre a Umbanda de Zélio. E ela começa dizendo, né, que tem muitos dirigentes, e não são poucos, que não acreditam, não acha que teve um oportunismo aí, né, do Zélio, da Umbanda ter sido conhecida através de Zélio, né, através do Caboclo das Sete Cruzilhadas. E defende-se a ideia de que a Umbanda já existia antes. Ok, ela já existia antes. Mas não veio à tona antes, por alguma razão. Talvez ninguém quisesse, talvez ninguém quisesse arrumar briga, talvez ninguém achou que era viável. E tá tudo bem, em algum momento isso vinha. Mas ainda é tema de discussão, né? Às vezes em algum post, alguma coisa... Eu achei legal que foi a BBC que trouxe, né? Vou mandar, eu vou deixar. Algumas pessoas falam, não, foi o Zélio que trouxe a Umbanda. Então, assim, é a cabeça que não pode estar fechada, né? É como dizer, por exemplo, que os portugueses descobriram o Brasil. Foi uma coisa que muitos de nós aprendemos na escola. Só que se a gente
refletir um pouquinho mais e ampliar a nossa visão, a gente vai entender que quando eles chegaram aqui tinha alguém. Então você não descobre uma coisa que já foi descoberta. Então... Que é a história que fala que descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, exatamente. É isso? Na verdade foram os índios, né? Então se você se prende àquilo que traz, olha, tem muitos livros de histórias que trazem isso. Você aprendeu isso na escola, aprendeu com pessoas que você respeitava. Então não é porque a pessoa está te passando que é uma verdade absoluta, é a visão... E aí você cresce achando que é... É a visão que ela tem. E isso serve para tudo, principalmente na Umbanda. Por isso que a gente fala muito, a gente não traz verdades absolutas. Pensa sobre, e tem pergunta para as entidades, observa. Detalhe. Quando a gente fala que busca o conhecimento, né? Que aí a gente fala também do autoconhecimento, então busca o conhecimento e o autoconhecimento, e a gente precisa ter cuidado com esse conhecimento, porque a gente fala muito isso para os nossos médiuns. Gente, não vão pegar o conhecimento que vocês têm e sair brigando com as pessoas como se fosse a verdade absoluta. Não, porque minha dirigente lá falou que é isso. Não é, a ideia do conhecimento não é nada disso, não. A ideia do conhecimento é para a gente trocar ideias. Igual a gente fala quando a gente tem um podcast, que a gente fala, pega um podcast nosso, discutam entre si. Não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, mas por que não concorda? Isso aqui eu concordo por quê? Na próxima gira eu vou observar, eu vou me observar, e assim você vai tentando entender ali o contexto. Assunto, não é brigar, porque a gente está numa era do eu tenho razão, né? E seja para política, seja para tantas coisas, as pessoas estão discutindo por conta disso. E o movimento não é esse, porque aí as sombras vão aproveitando nesses momentos. Aí. E as sombras, elas entram onde? Nessa parte egóica que nós temos, que é a questão dos cargos. Não, me deram esse cargo. Agora eu tô acima dos outros. Agora eu sou Superman. Parece que você tá dando uma armadura de Ogum pra pessoa. Ela chega lá com... Eu sou, né? Os personagens de desenho. Então, lembre-se, o cargo na Umbanda, ele serve, né, para organizar, para deixar as coisas mais equilibradas, para você saber com quem você está falando. Aquele médico com determinadas habilidades, ele vai... Isso não faz a gente melhor. A mesma coisa do dirigente. Nós não somos as melhores pessoas do mundo. Quiçá, se a gente não for a pessoa que mais precisa aprender... Muitas vezes é isso. Então, a gente precisa aprender a se colocar, se corrigir, se olhar. O Hopi Mato fala isso. Se observe. Agora eu vou dizer. É fácil? Não. Não é fácil. Você se olhar e falar, mas aí você dá uma pisada aí na bola. Vamos tentar corrigir isso aqui. Isso não tá legal, isso não tá bom. E lembrar que... e aí depois outra, tá? Vale lembrar isso também. Eu acho que ela tá ligada à vaidade, ao ego. Até tá, né? Porque se a gente for conversar com caveira, tá. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar esse autoconhecimento, uma das entidades melhores para se trabalhar, que nos ajuda muito, são os nossos elebaras, os pombogiros, os exus que estão aí para nos dar essa consciência, né? Por que será que talvez eles estejam tão próximos de nós? Se a gente usar um pouquinho da sabedoria dos pretos velhos, a humildade de um preto velho, né, com a inteligência e a perspicácia dos caboclos, a gente... É por isso que eu falo, a Umbanda, ela ensina em tudo. Mas quando a gente entende o quanto a gente está aqui para aprender e o quanto isso faz de nós, assim, pequenos, né? Eu falo que eu sou uma meia formiga. A Beth já se reduziu à antena da formiga. E acho que a gente precisa se ver de uma forma não pequena no sentido de se diminuir, no sentido de se vitimizar, mas pequeno perante a grandiosidade da vida. Porque, gente, nós não sabemos nem um terço diante de tantas coisas que tem. Cada degrau que a gente sobe, a gente enxerga algo que você fala, uau, eu achei que sabia alguma coisa. E a gente está trazendo tudo isso por quê, né? Porque muita gente, às vezes, não entende essa dinâmica. E aí, como numa empresa, né? Hoje em dia, com os jovens, com os antigos não tanto, né? Os antigos aguentavam que tivesse que aguentar pelo salário e pelo cargo, né? E pelo tempo de empresa. Mas hoje, por exemplo, os jovens, se eles não tiverem aquilo que eles esperam, se a expectativa deles não for atendida, na velocidade que eles esperam, eles saem. E isso acontece muito com o terreiro. Tem muita gente que hoje desistiu da religião
porque achou que ficou muito tempo lá e que isso acontecia até na casa que a gente frequentava, que é uma casa grande. Tinha gente que falava, eu não ganho feitura aqui, eu vou sair daqui, vou para uma casa menor que eu sei que eu vou ganhar rapidinho. E ganha, porque a casa é menor, porque às vezes Aí precisa de médium. teórica, né? Exatamente. Tinha gente que, eu vou sair daqui, porque eu estou há muito tempo aqui numa função só, não fui promovido, então não quero ficar. E não tem nada de errado nisso que ela está falando. Mas vamos parar para pensar. Muitas vezes, no mundo corporativo, dando exemplo. Eu quero estar no cargo de atendente. Ok, meu irmão, você está preparado? E você quer por quê, né? Qual é o motivo, Você né? está preparado emocionalmente? Você está preparado? Porque existem vários fatores. As entidades estão aí. Nós é que precisamos nos preparar. E preparados 100%, ninguém tá. Ninguém nunca vai estar, né? Ninguém tá. O que vai acontecer a gente vai te preparar, as pessoas vão se preparar e se preparar toda semana de gira. Você vai se preparar toda semana de gira, você vai se observar e se corrigir durante a semana. Patrícia, mas se a pessoa não quiser? Aí é a escolha de cada um, né? E a gente tem uma outra categoria, né? Que é aqueles que veem as coisas que discordam. Então, o fulano ganhou uma ordem, eu não acho que ele mereça. O ciclano tá fazendo uma coisa que eu acho que o pai de santo tinha que resolver agir de outro jeito e eu não concordo com isso. A gente recebe muitas mensagens no privado, principalmente no Instagram, quem não segue a gente lá, @TemploJubiRomper, a gente tem uma página lá que a gente também coloca muita coisa diferente, muitas reflexões, enfim. E tem gente que manda mensagem assim, né? Eu saí da casa porque ninguém me ensinava. Eu saí da casa porque o pessoal era muito metido. Eu saí da casa porque o pai de santo não resolvia, né, os discos que me disse que eu via. Do cargo que estava. Então assim, N coisas. E aí você pensa, a pessoa vai largar a sua religião, de repente o seu caminho, por uma coisa pequena, né? Por um relacionamento humano, por discordar de uma coisa ou outra. Será que a pessoa, né, tá analisando corretamente? Será que ela tá na Umbanda pelo motivo certo? Porque a gente tem que estar na Umbanda pelas nossas entidades. A gente repete muito isso na nossa casa. A gente tem que estar na Umbanda pela espiritualidade. A gente tem que estar na Umbanda pela caridade. A gente não tem que estar na Umbanda porque o irmãozinho é legal ou ele não é legal. A gente não tem que estar na Umbanda porque eu concordo com tudo que o meu pai de santo ou a minha mãe de santo faz e digo amém, ele é a pessoa que faz tudo o que eu faria no lugar dele. Isso são relações que acontecem numa casa, porque é onde tem pessoas, tem que ter essas relações. Mas isso não quer dizer que isso é o que faz a Umbanda. O que faz a Umbanda é a energia que você sente na gira, é a energia da sua entidade no momento da sua incorporação. É a transformação na sua vida. É a conexão que você tem. Isso é muito maior. Agora eu vou sair do terreiro porque o irmãozinho é fofoqueiro e me olha torto. Eu vou sair do terreiro porque o pai de santo deu ordem pro meu vizinho. Meu vizinho é uma pessoa que eu não gosto muito, eu não concordei, vou sair. Até porque se for para você sair da Umbanda por causa disso, também é sair da vida, né? Que a vida inteira é isso. Com vizinho assim, com família assim. Não, e pelo motivo fútil, né? Por um motivo errado, porque e as suas entidades e a segurança, você está no lugar seguro, sua entidade está incorporando num lugar seguro, a sua cabeça, né, o seu dirigente cuida de você, cuida dos seus irmãos, existe ali alguma coisa ali dentro do que acontece no trabalho que seja relevante? Então o resto é pequeno, gente. Vai sempre ter pessoas que você não gosta, nem sempre a gente vai concordar com tudo. Meu pai de santo fazia muita coisa que eu discordava, mas eu entendia que a casa era dele, que ele estava pensando. E que outra coisa, além de entender que a casa era dele, e hoje eu já tinha essa visão, que eu era até madura para a época, porque eu não tinha experiência para isso, que hoje faz mais sentido dentro do cargo, né? Porque é igual quando você está num cargo que você recebe uma promoção. Quando você está ali abaixo, né? Você olha para quem está acima de você, você começa a julgar, a pessoa devia fazer isso, no lugar dela eu fazia aquilo, igual a presidência, né? Se eu fosse presidente, eu ia dar cesta básica para todo mundo, eu ia deixar sem imposto, eu ia fazer... Vai chegar lá.
Vai ver como é que tá as contas. Vai ver como é que a casa tá desorganizada. Vê o que você tem. Vê se é possível. Isso acontece com quem é promovido. Às vezes, sei lá, é um vendedorzinho. Meu supervisor não trabalha direito, não faz... Quando você vai pro cargo, você fala, pelo amor de Deus, agora eu entendi. entendi que não é bem assim. Porque o que a gente aprende isso em matemática na escola, sabe? Isso é uma coisa que tem relação com como você está vendo, o ângulo que você está vendo, né? Eu posso pegar eu posso pegar um paralelepípedo e olhar ele de frente, eu vou achar que eu tenho um retângulo. Se eu olhar ele de cima, eu vou continuar achando que eu tenho um retângulo. Se eu olhar ele, né, numa distância maior, eu posso até enxergar ele inteiro e saber o que ele é. Mas se eu olhar só uma parte, eu não vou entender o todo. E quem está, né, dentro de uma casa não sabe o que o dirigente está pensando, qual é o critério que ele está usando. Todo um processo, porque a gente está falando também de questões espirituais. Então tem muitas coisas que é de lá para cá, tem muitas visões que são... Que às vezes vem das entidades. Aí vem alguém que quer questionar o que é entidade, que é um ser de luz, que como diz nosso amigo que também é dirigente da Umbanda, está no mundo da verdade. Não, mas eu discordo, mas isso... Então assim, você entende? Você falou uma coisa muito legal que eu ia falar, eu ia até finalizar o nosso videocast. Acho que é mais para um videocast, né? Vamos mudar esse termo aí. Que você falou uma coisa que faz muito sentido sobre as posições. Então, o cargo, ele te posiciona, né? Ele te coloca num ponto. E nesse ponto você vai ter uma visão. É como se você olhar uma xícara, né? Depende da posição que eu estiver vendo essa xícara, eu vou ver a asa. Depende de como eu estiver posicionado, eu não vou ver essa asa. Então, das duas, uma. Ou eu movimento essa xícara para eu entender, né, se ela tem asa ou não e como ela é, ou eu me movimento perante ela para eu ver um novo. Então eu preciso me movimentar para ter outros ângulos de visões, porque os irmãozinhos da sombra também usam disso. Então essa analogia que você usou agora eu achei muito legal, porque ela faz muito sentido com essa questão do cargo. Exatamente. O cargo, ele te posiciona, ele não serve para te deixar melhor. Agora, por que as pessoas têm tanto poder em relação ao cargo? Por que isso é tão desejável? Por carência. E ego eu também, tenho uma né? Então, mas também Ego pode ser uma também. carência. Eu não me sinto importante em lugar nenhum. Aí veio a pessoa, me deu um cargo de cambano. Agora eu vou... Agora ninguém me segura. Não, agora ninguém... E pior, tá? Infelizmente, tem irmãozinhos nossos, de muitos dirigentes de casa aí, que tá na casa por esse. Ele achava que ele tinha que mandar no terreiro alheio. Então, como ele não conseguia fazer as coisas lá, ele falou, não, eu vou ter meu próprio terreiro. É um motivo errado. Assim como também tem o que é triste. A gente até fala sobre isso. Tem um vídeo falando sobre liderança na Umbanda. E tem aqueles que também dão o cargo pensando em não perder o médium. Deixa eu dar um cargo porque esse médium aqui, senão ele não vai atrasar a vida dele. Senão ele vai embora, senão ele sai da casa. É um médium que ajuda muito, então eu vou deixar. Ajudando a atrasar a vida dele. Então, assim, acontece? Infelizmente acontece. Não é pelo motivo certo, porque aí agora a gente vai chegar no ponto principal para a gente fechar aqui esse videocast de hoje, né? Como é que eu faço para mim passar para o próximo nível, né? Como é que eu entro para ajudar mais? Tem gente que quer pelo altruísmo mesmo, eu quero ajudar mais e mais e mais. Quanto mais eu puder ajudar, se eu tiver numa função que eu ajude mais, eu vou me sentir mais útil, vou sentir mais feliz. E tem gente que é pelo ego. Então, quando as pessoas querem saber, né, como é que eu faço para ser um cambono? Quando é que eu vou poder ser um cambono? Quando é que eu vou poder ser um suplente? Quando é que eu vou poder ajudar numa função de uma casa, da minha casa? Gente, na Umbanda, diferente de uma empresa, né, tem coisas que se assemelham muito, né, com uma empresa no sentido de cargo, de responsabilidade, de lidar com pessoas com diferentes tipos de maturidade, os mais maduros, os menos, enfim. Tem muita coisa semelhante para quem trabalha em cargos de liderança. Mas existem algumas questões sutis que fazem com que, ao mesmo tempo, também, né, se dissocie totalmente a Umbanda de uma empresa. E um deles é esse. Diferente de um cargo numa empresa, onde você vai ganhar por tempo de casa, somado ao merecimento, somado à sua
né, o seu dom, o seu estudo para aquilo ali, não que não tenha, nós temos um pouco disso, mas não no mesmo nível. Na Umbanda, a gente vai ter aí cada casa, claro, segue sua forma de trabalhar, né? A maioria das casas, elas vão dar o cargo para você, elas vão te dar um novo desafio, uma nova responsabilidade, porque eu prefiro colocar como uma responsabilidade, não um cargo, conforme ela entende que ela pode contar com você. Conforme ela entende que você está pronto para aquilo. E claro, se tiver para atuar, essas entidades estarão juntas, né? Exatamente. E se tiver habilidade para aquilo. Por exemplo, cambono. Tem casa que pela necessidade de ter um cambono, coloca qualquer pessoa mesmo que ela não incorpore. Tanto que tem casa que cambono não incorporam, né? Então ela não precisa estar incorporando para ela ser um cambono, ela precisa ter responsabilidade com a função, ela precisa entender a importância do que ela está fazendo, a seriedade daquele trabalho, ela não pode ficar ali pensando na morte da bezerra e deixando de ouvir um trabalho. Divulgando o que está vendo ali com outras pessoas. Exatamente. Então, se ela tem muita ética, muito sigilo. Se ela tem as características que a casa precisa, ela já pode colocar aquela pessoa como cambono. Uma pessoa para ficar como suplente, geralmente as casas elas esperam um tempo mínimo para a pessoa aprender, né? E eu sou muito favorável, né? Por isso que eu falei até agora há pouco, que é triste que algumas casas deem o cargo para não perder uma pessoa que contribui muito com a casa e ela fica feliz e assim ela fica mais tempo, ou dar o cargo porque o médium está cobrando, está exigindo, então eu vou dar para não ter problema com o médium, que aí seriam pelos motivos, né, entre aspas, errados, porque não tem certo nem errado, quem somos nós para dizer que é errado, mas pelos motivos que não ajudam a pessoa a crescer. Então, normalmente, as casas que trabalham com uma hierarquia, que tem essa estrutura mais organizada, é claro que a gente não coloca aqui no balaio casas novas, porque quando você está começando, a necessidade acaba sendo maior. Então, você não vai deixar de pôr alguém para cambonear, se você precisa de um cambono, porque a pessoa não sabe. Você vai ensinar e vai ter paciência, né? Vai pôr uma pessoa que de repente ali não estivesse tão preparada, mas a necessidade é maior. E o propósito principalmente também. Então, existem outras, aí são situações específicas e pontuais. Mas para uma casa estruturada, que já tem médiums para todas as funções, quando é que você vai passar para a próxima etapa? Quando o dirigente entender que você está pronto para ela. E isso não tem tempo. Ah, chegou alguém ontem e essa pessoa já foi para a corrente e eu tô aqui ainda de abianzinho. Gente, não tem. O meu pai de santo ficou 3 anos rodando para incorporar. Ele conta muito essa história. Sem contar que às vezes a pessoa também ela pode mudar. Antes do cargo ela ser uma coisa e depois do cargo o que ela é mudar. Triste, que às vezes a gente tem que remanejar de novo. E aí vai de cada um. Exatamente. Né? Acho que é isso. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que de repente está num processo mais lento, seja porque não consegue se entregar 100%, seja porque está passando por problemas pessoais na sua vida, a gente não pode comparar ela com alguém que chegou de repente já entregue, já ali totalmente conectado. Isso é verdade. Às vezes veio até de uma casa, já fazia um trabalho lá, então já veio pronto, enquanto você ainda está se preparando para. E aí não dá para você falar, fulano chegou, já foi para a janelinha e eu tô aqui. Não tem isso, gente. Até porque não existe uma necessidade de você ir para outro cargo. Isso é apenas uma coisa que você pode fazer para contribuir mais. Mas o principal numa casa é você estar ali doando o seu ectoplasma, fazendo a sua doação energética toda semana, ajudando naquilo que for pedido para você ajudar, se não for em nada, se conectando com a sua entidade e tendo esse momento com ela, que também vai te ajudar a evoluir, a crescer. Agora, a casa tem espaço, precisa de pessoas, ela vai geralmente pegar aquela pessoa que ela sabe que pode contar, que é pau para toda obra, que é uma pessoa que ela sabe que tem ali minimamente uma habilidade para aquilo que ela vai fazer. Por exemplo, uma pessoa que vai ficar numa recepção, que vai ficar numa trunqueira, que vai ficar... Não pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que não tem muita tolerância, porque ela não vai atender as pessoas que estão chegando com o carinho que elas precisariam, porque... é do jeito da pessoa, ela vai ter que trabalhar isso, mas existe pessoas chegando com dor, que precisa de alguém mais
empático, alguém que seja mais dócil. Então, normalmente os dirigentes eles vão olhar isso e não tem uma obrigatoriedade, não é como numa empresa que você precisa crescer, precisa evoluir, porque senão, né, você entrou como office boy e vai se aposentar como office boy, né? Se espera que você cresça. Na Umbanda, o crescimento, ele não é terreno, né? O crescimento você vê nas suas ações. Eu vejo na minha falta de paciência que hoje se transformou em paciência. Eu vejo na minha intolerância que hoje se tornou tolerância. Eu vejo nas pessoas comentando que, nossa, como você mudou. Nossa, você está bem diferente. Nossa, você hoje está bem melhor. É assim que eu vejo a minha evolução. Essa parte prática de estar ajudando mais, de estar em algum cargo, numa função, isso estende-se para o atendente, tá? Geralmente a casa que leva com seriedade, ela vai pôr o médium para atender quando ele estiver minimamente bem incorporado. Não dá para pôr alguém que ainda nem consegue fazer uma boa incorporação para atender, né? Um assistente, e que tem ali uma base mínima do que é ética, né? De entender o que é o mínimo necessário ali para estar dentro de uma função tão importante para poder estar atendendo. Então, para você chegar nesse nível, o que você precisa é entregar. Inclusive, né? Nós vamos fazer exatamente sobre o médium atendente. A gente já tem. Vai fazer em breve aí um podcast com esse agulha. tema. Então, assim, o que você precisa é realmente se entregar. Na verdade, o ideal é que tudo venha naturalmente, como é a melhor coisa da vida. Tudo vir naturalmente, não forçado, não porque eu pedi, não porque se eu não ganhar isso eu saio da casa, não porque se eu não ganhar isso eu não ajudo. As entidades nos direcionam muito, né? Exatamente. A gente precisa ter essa coisa natural. Eu tô aqui, eu tenho vontade de ajudar, eu tô aprendendo, eu gosto muito dessa hierarquia no sentido de você entra como a Bian, observa tudo, vai para uma suplência, observa tudo, aprendeu ali mais ou menos, já vai para um cambono. E aí quando chega no cargo de um médium atendente, você já passou pelas outras funções, já sabe minimamente como funciona a gira, como as pessoas chegam, o que elas precisam, e o restante é a sua entidade que vai fazer. Então, você já sabe orientar seu cambono porque você já foi um cambono um dia, você já sabe quem pode te ajudar porque você já fez as outras funções. Então, essa sequência que seria o certo, né, dentro do aprendizado, porque, né, a cada casa determina como quiser, é o que vai te ajudar a ir aprendendo e entendendo que cada vez que eu recebo uma função, uma responsabilidade, eu não estou ganhando algo para me inflar no meu ego, e sim algo para me aprender mais, uma oportunidade de aprender mais, uma oportunidade de melhorar mais. E a evolução da Umbanda, ela é vertical, ela não é horizontal, ela não é visível, ela não é palpável, ela é comportamental. Ela é energética, ela até vai chegar na sua vida pessoal, né? Porque quando a gente muda, é impossível que o nosso entorno não mude, né? Mas ela não vai ser porque você chegou num cargo de médium atendente. Até porque na Umbanda tudo é muito frágil, como em qualquer coisa na vida, né? Se você entrar na vaidade, entrar no ego, isso tudo pode ir por água abaixo. Apenas quer dizer que você está incorporando bem, que você passou pelo processo que precisava passar, que hoje você tem uma responsabilidade a mais, porque de alguma forma o dirigente entende que você está capacitado para isso. É isso aí. E se Gostou você... do tema? Traga, né, essa questão, se você... Eu deixei você sem palavras, eu percebi que você ficou meio sem palavras. Não, a gente estourou no tempo. A gente já passou. Mas, assim, veja se faz sentido, né? E se você já passou por isso na casa. E nos traga aqui, curtindo, compartilhando, dando o seu comentário pra gente. O que vocês acharam? É isso aí, vem ser membro. A gente tem uma área de membro aí cheia de conteúdos exclusivos. E a gente agradece por vocês estarem aqui com a gente. E axé pra todos vocês. Axé!